Pi. Eu quase não fui ao meu reencontro de 11 anos de formatura, porque eu já sabia exatamente o que ia encontrar lá. Música ruim, cadeiras dobráveis, crachás com as pontas enroladas, homens fingindo que ainda tinham cabelo, mulheres fingindo que não notavam. Uma cabine de fotos alugada onde pessoas que mal haviam se falado no colégio se abraçariam como sobreviventes de guerra. E eu, parado perto da parede como se estivesse esperando permissão para existir. Foi então que Camila Duarte entrou no ginásio, e de repente eu tinha 17 anos de novo, segurando um livro de biblioteca que eu não tinha lido, tentando parecer casual enquanto a garota mais bonita da escola perguntava se o lugar ao meu lado estava livre. Meu nome é Rafael Nogueira. Eu tinha 29 anos, era perito de sinistros numa seguradora em Curitiba, e tinha construído uma vida perfeitamente aceitável em torno de não esperar demais de ninguém. Eu tinha um apartamento pequeno, um sedã confiável, uma cafeteira que parecia estar morrendo toda manhã e um talento especial para sair de festas antes que alguém percebesse minha ausência. Voltar para a Serra Alta era para ser simples. Uma noite, sorrir para as pessoas, dizer coisas como "Nossa, já faz tanto tempo assim?" Evitar a ponche, dirigir de volta antes da meia-noite. Esse era o plano. Planos são engraçados assim. Ficam quietinhos no seu bolso até uma mulher de vestido verde os destruir. O reencontro foi no ginásio do nosso antigo colégio, que ainda cheirava vagamente a cera de piso e vergonha adolescente. Alguém tinha pendurado serpentinas prateadas nas cestas de basquete. A faixa da nossa turma se estendia pelas arquibancadas, as mesmas letras azul marinho e dourado de 2013, só que agora a fita adesiva estava cedendo nos cantos. Fiquei parado debaixo de um cartaz que dizia "Bem-vindos de volta, Falcões", e imediatamente me arrependi de cada decisão que me levara até ali. Rafael Nogueira? Virei-me e encontrei Marcos Lima, segurando 2 copos plásticos de cerveja e usando o sorriso confiante de um homem que nunca, em nenhum momento, se perguntou se as pessoas gostavam dele. "Cara, você não mudou nada", disse ele. "É o que as pessoas dizem quando não conseguem se lembrar de mais nada sobre você." Ele riu alto demais. "Ainda solteiro?" "Ainda respirando", falei, ajeitando a gola da camisa. Ele ficou confuso, o que era justo. A maioria das minhas piadas exigia um segundo de paciência, e Marcos nunca tinha sido um homem paciente. Trocamos as amenidades de sempre: trabalho, trânsito, joelhos ruins. Ele me contou que agora vendia telhados comerciais. Eu contei que investigava danos de granizo. Nenhum dos dois soube o que fazer com essa informação. Então balançamos a cabeça como 2 homens prestando homenagem a um morto. Foi então que os olhos dele se desviaram por cima do meu ombro. "Ora, ora", disse ele, "a Camila apareceu." Não me virei imediatamente. Alguns nomes não entram numa sala, eles abrem uma porta dentro do peito da gente. Camila Duarte tinha sido a primeira garota que me fez querer ser visto, e a última que me deixou corajoso o bastante para tentar. No colégio, ela sentava 3 fileiras à minha frente na aula de português, sempre com uma caneta atrás da orelha e tinta borrada na lateral da mão. Era inteligente sem ser cruel a respeito disso, gentil sem transformar isso em espetáculo, e completamente alheia ao fato de que metade da turma do último ano tinha se apaixonado pela risada baixinha dela. Eu a amei à distância, o que soa nobre se você nunca fez isso. Na maior parte das vezes era apenas covardia com uma iluminação melhor. Mas por um tempo, perto do fim, achei que talvez ela também me enxergasse. Dividíamos mesas na biblioteca, caminhávamos até o estacionamento depois dos ensaios tardios de teatro, mesmo nenhum de nós dois estando na peça. Ela me fazia perguntas como se realmente quisesse as respostas. Uma vez, depois que eu a fiz rir tanto que ela soltou um resfolegado, ela pôs a mão no meu braço e disse: "Você não é tão quieto quanto todo mundo pensa." Vivi dessa frase por um tempo embaraçosamente longo. Depois veio a formatura e Camila deixou a cidade com Tiago Almeida, o garoto de ouro com bolsa de vôlei e um sorriso feito para páginas de anuário. Pelo menos era o que todo mundo dizia. Eu nunca perguntei. Na época, eu já tinha aprendido que algumas portas doem menos se você não toca na maçaneta. Finalmente me virei.
Camila estava perto da entrada, segurando uma pequena bolsa de festa prateada com as duas mãos. Seu cabelo castanho estava mais curto agora, roçando os ombros em ondas suaves. Havia linhas discretas perto dos olhos, do tipo que se ganha rindo e vivendo dias longos. Ela não era mais a garota inatingível da minha memória. Era melhor, mais real. Ela varreu o ginásio com um sorriso nervoso de quem quase deu meia volta no estacionamento. Então seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, tudo na sala ficou embaçado. Marcos disse alguma coisa, mas eu não ouvi, como se não tivesse certeza se tinha esse direito. Eu quis ter feito algo útil com as mãos. Bolsos pareciam casuais demais. Braços cruzados pareciam defensivos. Deixá-las penduradas ao lado do corpo me fazia parecer um manequim tendo uma crise emocional. Rafael, disse ela. Camila. O sorriso dela vacilou. Você veio, você também. Eu quase não vim. Igual. Isso a fez rir baixinho, e lá estava, o som que eu me lembrava, só que mais quente agora, um pouco mais grave, como se a vida tivesse acrescentado profundidade em vez de tirar algo. Por um instante ficamos ali, com 11 anos entre nós, e mesmo assim sem espaço suficiente para nos escondermos. Então a expressão dela mudou. O nervosismo voltou. Não o nervosismo de reencontro, algo mais antigo. Ela olhou para a bolsa, depois de volta para mim. Preciso te perguntar uma coisa, disse ela. Meu peito se apertou. Tá bom. Camila engoliu em seco, e quando falou, sua voz estava cuidadosa o bastante para partir meu coração antes mesmo de eu entender por quê. Você chegou a receber minha carta? Por um momento achei que tinha ouvido errado. O DJ tinha começado a tocar uma música do início dos anos 2000 que fez metade da sala vibrar. Pessoas riam perto das arquibancadas. E o gelo se espalhou pelo piso encerado. Mas tudo o que eu ouvi foi Camila. Carta? Perguntei. O rosto dela ficou pálido de um jeito que já me dizia que minha resposta tinha caído como uma pedra. Você não recebeu, sussurrou ela. Eu não sei do que você está falando. Ela olhou por cima do meu ombro para o armário de troféus, como se precisasse de um lugar para colocar os olhos antes que se enchessem de lágrimas. Depois balançou a cabeça uma vez, mas não como quem entende. Como alguém confirmando um medo, escrevi para você depois da formatura, disse ela. Na noite antes de eu ir para Florianópolis. Eu a encarei. Você foi para Florianópolis. As sobrancelhas dela se juntaram. Sim, com o Tiago. O quê? Ela pareceu quase ofendida. Não, por que você pensaria isso? Porque todo mundo dizia. Porque vi o carro dele na frente da sua casa naquela manhã. Porque eu tinha 18 anos, era orgulhoso e apavorado. E acreditar que você o tinha escolhido doía menos do que perguntar. Não disse nada disso em voz alta. Ouvi umas coisas. Falei em vez disso. Camila soltou um suspiro sem humor. Claro que ouviu. Um grupo de ex-colegas se aproximou demais, então ela deu um passo mais perto de mim. O perfume dela chegou até mim, algo suave como baunilha e chuva. Meu coração idiota reagiu como se nenhum tempo tivesse passado. O que tinha na carta? Perguntei. Os dedos dela se apertaram em torno da bolsa. Ela abriu a boca, fechou de novo, depois deu um pequeno aceno negativo. Não aqui. Acabamos, no corredor fora do ginásio, debaixo dos retratos emoldurados de diretores que pareciam todos desapontados conosco. O barulho abafou atrás das portas duplas. As luzes do corredor zumbiam lá em cima. Os mesmos armários bege, o mesmo piso lascado, o mesmo lugar onde eu uma vez tinha observado Camila decorar um cartaz para a campanha do agasalho, a língua presa entre os dentes de tanta concentração. Ela se encostou na parede em frente a mim. Desculpa, disse ela. Por quê? Por presumir o pior de você. Aquilo do eu mais do que eu esperava. Tenho certeza que os dois presumimos coisas. Ela me lançou um olhar, Rafael, só meu nome. Mais cá um olhar, Rafael, Sorome. A versão de mim que ela costumava enxergar quando mais ninguém se dava ao trabalho de olhar. Baixei os olhos para os sapatos. O que você escreveu? Perguntei de novo. Camila respirou fundo, devagar. Escrevi que eu te amava. O corredor pareceu se inclinar. Não dramaticamente, não como nos filmes, mas como se o chão tivesse deslizado alguns centímetros para a esquerda e meu corpo tivesse esquecido como se equilibrar. Escrevi,
Continuou ela, a voz tremendo agora, que estava com medo de dizer pessoalmente, porque toda vez que eu tentava, você parecia já estar com um pé fora da porta. Escrevi que não queria deixar a cidade sem te contar. Perguntei se você sentia alguma coisa também. E te dei o endereço da minha tia em Florianópolis. Não consegui falar, esperei, disse ela, o verão inteiro. Depois o outono inteiro. Toda vez que a correspondência chegava, eu arranjava desculpa para ser eu a pegar. Achei que talvez você estivesse pensando. Depois achei que talvez estivesse com raiva. Depois achei... Ela engoliu em seco. Achei que você fosse gentil o bastante para fingir que nunca tinha acontecido. Pressionei a mão no armário frio ao meu lado, eu nunca recebi. Os olhos dela vasculharam os meus como se estivesse decidindo se acreditava em mim, mas a decisão não demorou. Sempre foi boa em ler silêncios. O meu devia estar crantos. O meu devia estar gritando. Eu sei, disse ela baixinho, acredito em você. Uma risada escapou de mim, aguda e quebrada. Eu estava apaixonado por você. Os lábios dela se entreabriram. Eu estava, disse eu, porque depois de 11 anos a covardia parecia ridícula. Completamente. Patético mesmo. Eu passava pela sala de artes depois da aula porque sabia que você estaria lá nas terças. Pegava livros emprestados que eu não entendia porque você os recomendava. Ainda lembro que você odiava as balas amarelas. Ainda odeio balas amarelas, sussurrou ela. Quase ri de novo, mas doeu demais. Ela cobriu a boca com uma mão. Rafael, achei que você tinha ido embora com o Tiago. Não. Ele só me levou até a rodoviária porque minha mãe estava trabalhando e minha irmã, que devia me levar, esqueceu. Ele só estava sendo gentil. Minha garganta se apertou. Uma vida inteira tinha se curvado em torno de uma forma errada. Para quem você deu a carta? Perguntei. Camila ficou paralisada. O quê? Você disse que escreveu antes de ir embora. Você a enviou pelo correio? Os olhos dela caíram. Não, disse ela. Não consegui. Tive medo de perder a coragem, então lacrei e dei para alguém entregar para você na noite da formatura. Algo frio se moveu dentro de mim. Quem? Ela olhou para as portas do ginásio. Lá dentro a multidão rugia de rir de algum anúncio. O passado estava lá dentro usando crachás. A voz de Camila mal era audível. Minha irmã. Sua irmã? Repeti. Camila balançou a cabeça, mas não olhou para mim. A irmã dela, Bianca, era 2 anos mais velha que nós. Eu me lembrava vagamente dela. Delineador marcado, língua mais afiada ainda, sempre encostada no hatch vermelho dela, como se o mundo a entediasse pessoalmente. Trabalhava meio período numa farmácia e tratava o colégio como uma pena que já tinha cumprido. Ela disse que ia te entregar, disse Camila. Ia à fogueira da formatura de qualquer jeito. Eu não pude ir porque meu ônibus saía cedo na manhã seguinte. E sabia que você estaria lá. Estava. Eu sei. A voz de Camila falhou. Imaginei tantas vezes. Você abrindo, lendo, talvez sorrindo. Lembro daquela noite, fumaça na roupa, refrigerante quente, gente assinando anuários que nunca mais abririam. Eu tinha ficado perto da beira do campo assistindo aos fogos que o irmão mais velho de alguém tinha comprado ilegalmente. Fiquei esperando Camila aparecer. Ela nunca apareceu. Perto da meia-noite, me convenci de que aquela era minha resposta. A Bianca disse alguma coisa depois? Perguntei. Camila enxugou rápido embaixo de um olho, só que tinha te entregado. A porta do ginásio se abriu e uma mulher entrou no corredor rindo por cima do ombro. Por um segundo, vi a versão mais velha da garota da minha memória, Bianca Duarte. O cabelo escuro agora num corte caro, o vestido preto e justo, o sorriso brilhante o bastante para afastar as pessoas. Ela se virou, nos notou e o sorriso se estreitou. Ora, disse ela. Isso parece sério. Camila se endireitou, Bianca. Senti Camila se deslocar ao meu lado como se o corpo dela tivesse se preparado antes da mente decidir. Isso me disse mais do que eu queria saber. Bianca olhou para mim. Rafael Nogueira, não te via desde que você se escondia atrás das estantes da biblioteca. Prazer em te ver também, falei. Os olhos dela passearam entre nós dois, colocando o papo em dia. A voz de Camila era baixa. Estávamos falando sobre a carta. O ar mudou. Foi pequeno, um piscar, um aperto no canto da boca de Bianca, mas foi o suficiente. Que carta? Perguntou Bianca. Camila inspirou bruscamente. Não faz isso. Bianca revirou os olhos.
Camila, não tenho a menor ideia do que você está falando. Você sabe sim. Um casal saiu do ginásio, viu nossas caras e decidiu imediatamente que a mesa de bebidas era mais segura. As portas se fecharam de novo, abafando a música. Camila deu um passo em direção à irmã. A carta que te dei na noite antes de eu ir embora. Aqui era para o Rafael. A expressão de Bianca endureceu. De novo isso? Virei-me para Camila. Você já perguntou antes? Uma vez, disse Camila. Anos atrás? Depois que voltei para ajudar minha mãe, estava arrumando meu quarto antigo e encontrei a caixa de envelopes. Me lembrou. A Bianca disse que tinha te entregado e que você provavelmente jogou fora. Bianca cruzou os braços. Por que foi isso que aconteceu? Não, falei. As duas mulheres olharam para mim. Eu nunca recebi. Bianca soltou uma risada curta. Claro que você diria isso. Senti meu rosto esquentar, mas mantive a voz firme. Anos conversando com os segurados furiosos tinham me ensinado uma coisa. As pessoas revelam mais quando você não as persegue. Por que eu mentiria? Perguntei. Para ela se sentir melhor. Para você parecer melhor. Escolha um. Camila encarou. Por que você está tão brava? Não estou brava. Está sim. Bianca desviou o olhar e lá estava de novo aquela pequena rachadura na máscara. Camila se aproximou mais. O que você fez? O maxilar de Bianca se contraiu. Eu te protegi. As palavras caíram como um copo se espatifando. Camila ficou muito quieta. De mim? Perguntou. Bianca olhou para mim então, e pela primeira vez vi algo além de desprezo. Medo, talvez. Ou culpa endurecida em orgulho desta cidade, disse Bianca. De virar sua mãe, de abrir mão de Florianópolis por um garoto quieto qualquer que teria casado com você aos 20 anos e te prendido aqui para sempre. Eu nunca pedi para ela ficar. Falei não, retrucou Bianca. Você não precisaria pedir. Ela já estava boba por você. Idiotamente boba. Camila estremeceu. Bianca viu e baixou a voz, mas não a arma. Você tinha uma saída, uma vida de verdade te esperando. Faculdade de Artes, tia Marlene. Uma cidade onde ninguém sabia que o pai tinha ido embora ou que a mãe chorava na lavanderia. Você acha que eu ia deixar você jogar isso fora por causa de uma carta? Meu pulso martelava nos ouvidos. Você não entregou para ele. Você não entregou para ele. Bianca olhou para a irmã e a briga escorreu do rosto dela por meio segundo. Depois ela disse, não. Camila pressionou a mão no estômago. Bianca acrescentou, mais suave, eu queimei. O corredor pareceu encolher ao nosso redor. 11 anos, verões, apartamentos, empregos, aniversários solitários, quase relacionamentos que fracassaram porque uma parte de mim nunca confiou na felicidade quando ela batia a porta. Reduzidos a cinzas na mão de Bianca Duarte. Camila deu um passo para trás como se a irmã tivesse empurrado. Você me deixou pensar que ele me ignorou, disse ela. Eu te deixei ir embora. Chorei por meses. Você sobreviveu. O rosto de Camila mudou então. A dor continuou ali, mas algo mais forte surgiu através dela. A que custo? Perguntou ela. Bianca não teve resposta. Atrás de nós, as portas do ginásio se abriram de novo, derramando luz e música pelo corredor. Alguém chamou o nome de Bianca lá dentro. Ela não se mexeu. Camila se virou para mim, os olhos brilhando, a voz mal estável. Preciso de ar. Balancei a cabeça. Juntos, nos afastamos do barulho. De Bianca, da vida que quase tinha sido nossa, e nenhum dos dois olhou para trás. Lá fora à noite, as luzes do campo de futebol estavam apagadas. Mas o velho placar pairava além do estacionamento, os números escuros, a tinta descascando. Em algum lugar atrás da escola, sapos coaxavam na vala de drenagem que costumávamos fingir que era um riacho. Camila caminhou até a beira da calçada e parou debaixo do ipê. Por um tempo ela não disse nada. Só ficou encarando o estacionamento vazio dos alunos, como se esperasse encontrar sua versão mais jovem, sentada no meio-fio com um envelope lacrado nas mãos. Eu te odiei um pouco, disse ela por fim. Balancei a cabeça, mesmo doendo. Eu sei. Não, você não sabe. Ela se virou para mim, lágrimas brilhando no rosto. Odiei que você foi gentil depois. Que nunca zombou de mim, nunca contou para ninguém. Achei que fosse sua forma de ser decente. Como se estivesse dizendo, vamos fingir que você não se envergonhou. Achei que você tinha escolhido o Tiago e estava sendo gentil ao não me dizer. Ela soltou uma risada quebrada. Fomos idiotas. Tínhamos 18 anos, mesma coisa.
A risada desapareceu, e o silêncio se instalou entre nós de novo. Eu queria alcançá-la. Queria tanto que minhas mãos doíam. Mas ela tinha acabado de ter um pedaço da vida dela rasgado aberto. Eu não queria ser mais uma pessoa que tirava uma escolha dela. Então fiquei parado. Camila enxugou o rosto com o dorso da mão. Não acredito que a Bianca fez isso. Ela sempre controlou tudo? Sim, respondeu Camila mesma, terminando o próprio pensamento, mas ela chamava de ajudar. Depois que nosso pai foi embora, ela virou a general do nosso pequeno desastre. Nossa mãe desabou e a Bianca decidiu que sentimentos eram um luxo que nenhuma de nós podia se dar. Ela achou que estava te salvando. Ela roubou de mim. As palavras eram baixas, mas limpas, certeiras. Olhei para o outro lado do estacionamento, para as portas do ginásio. Através do vidro, luzes coloridas piscavam sobre estranhos familiares. Ela roubou dos dois, falei. Os olhos de Camila encontraram os meus. Ali estava. A parte perigosa. Não a raiva, não o luto. A possibilidade. 11 anos não a tinham apagado. Só me ensinaram a viver em volta do espaço vazio. O que aconteceu em Florianópolis? Perguntei. Ela respirou devagar. Faculdade de artes, garçonete. Apartamento minúsculo com 3 colegas de quarto e um aquecedor que parecia assombrado. Consegui um emprego desenhando capas de livro para uma editora pequena. Depois minha mãe adoeceu, 7 anos atrás, então voltei. Desculpa. Ela está melhor agora, na maior parte. Fiquei porque Camila deu de ombros, por ficar virou mais fácil do que ir embora de novo. Eu entendia isso bem demais. E você? Perguntou ela. Curitiba, trabalho, algumas quase relações. Quase? Quase casei uma vez. O rosto dela mudou antes que ela conseguisse esconder. Terminou antes dos convites saírem. Ela disse que eu era gentil, confiável, esforçado e impossível de sentir perto. Camila soltou uma risada surpresa, depois cobriu a boca. Desculpa, não, ela estava bem certa. Duvido, você não viu meu apartamento. O sorriso dela suavizou. Depois ela baixou os olhos para as mãos. Eu nunca casei. Tentei não reagir. Falhei. Dizia para mim mesma que não era por sua causa, disse ela. E talvez não fosse só por sua causa. Mas toda vez que alguém chegava perto, uma parte de mim ainda estava parada perto de uma caixa de correio em Florianópolis. Meu peito se apertou. Desculpa, falei. Por não receber uma carta que você nunca recebeu? Por não perguntar. Por deixar o orgulho tomar minhas decisões. Nós dois fizemos isso. Falei, mas eu só sou responsável pela minha metade. Ela me estudou por um longo momento. Você continua você? Espero que isso não seja ruim. A voz dela se aqueceu. É o oposto. Um carro passou na estrada além da escola, os faróis nos banhando e desaparecendo. Quando a escuridão voltou, Camila estava mais perto do que antes. Ou talvez eu estivesse. Não sei o que fazer com isso, sussurrou ela. Nem eu. Estou com raiva e triste e feliz que você não me ignorou e furiosa que ficar feliz com isso me faz sentir 18 de novo. Isso é muita coisa para um estacionamento de escola. Ela riu em meio às lágrimas. É mesmo. Dessa vez, quando levantei a mão, me movi devagar o bastante para que ela pudesse recusar. Ela não recusou. Enxuguei uma lágrima da bochecha dela com o polegar. Os olhos dela se fecharam por meio segundo, e os anos entre nós pareceram se dobrar, não desaparecer. Só se dobrar com cuidado, como uma carta guardada em segurança. Não precisamos decidir hoje, falei. Camila abriu os olhos. Não precisamos? Não. Perdemos 11 anos porque outras pessoas fizeram escolhas e deixamos o silêncio terminar o trabalho. Não quero apressar as coisas só porque a verdade finalmente apareceu. O olhar dela vasculhou o meu. Então o que fazemos? Sorri de leve. Começamos menor do que para sempre. As portas do ginásio se abriram atrás de nós. Bianca saiu sozinha. Camila enrijeceu, mas não se afastou de mim. Bianca parou debaixo da luz da entrada, o rosto pálido agora, toda a aspereza sumida. Ainda tenho ela, disse Bianca. Camila ficou rígida. Franze a testa, você disse que queimou. Bianca engoliu em seco. Mente. A voz dela tremeu, sobre isso também. Bianca colocou a mão trêmula dentro da bolsa e tirou um envelope amarelado. Meu nome estava escrito na frente com a letra de Camila. Rafael Nogueira, não Rafa, não Fael, Rafael, como se ela já soubesse, mesmo naquela época, o quanto eu me segurava com cuidado. Camila,
Fitou o envelope como se ele estivesse vivo. Não consegui queimar, disse Bianca. Eu quis. Disse a mim mesma que tinha feito. Mas sempre pensei que um dia você fosse me odiar e eu precisaria de prova de que tive um motivo. Um motivo. A voz de Camila era oca. Os olhos de Bianca se encheram. Um motivo terrível. Ninguém se mexeu. Por fim, Camila pegou o envelope, o polegar passando pelo lacre ainda intacto depois de 11 anos. Depois ela se virou para mim. Era seu, sussurrou. Balancei a cabeça, não, era nosso. Então ela abriu. O papel dentro tinha amolecido com o tempo. Camila desdobrou com cuidado e, debaixo da luz da entrada do nosso antigo colégio, leu as palavras que a versão de 18 anos dela tinha tido a coragem de escrever. Ela não leu tudo em voz alta. Algumas coisas pertenciam só ao coração mais jovem dela, mas leu o suficiente. Rafael, fico tentando dizer isso em voz alta, mas quando estou perto de você, fico com medo que você ouça o quanto eu sinto isso. Eu te amo. Não daquele jeito de paixão de corredor, não porque a formatura faz tudo parecer maior. Amo o jeito como você escuta quando todo mundo mais está esperando a vez de falar. Amo que você repara nas coisas pequenas. Amo que você me deixa calma e nervosa ao mesmo tempo. Se você não sentir o mesmo, por favor não seja cruel. Só não responda. Mas se sentir, vou estar em Florianópolis com a tia Marlene. Não sei o que acontece depois disso. Só sei que não conseguiria ir embora sem dar a nós dois uma chance de começar. Camila parou ali. Por essa altura eu não conseguia mais enxergar direito. Bianca também estava chorando. Em silêncio agora, mas nenhum de nós dois a consolou. Alguns perdões precisam de tempo para se tornarem honestos. Camila dobrou a carta e a pressionou contra o peito. Eu te amei, falei. Eu teria respondido. Eu sei, disse ela. E aquilo foi a coisa mais próxima de cura que tivemos naquela noite. Não recuperar os anos, não desfazer o silêncio, mas finalmente ficar de pé dentro da verdade juntos. Bianca se desculpou de novo. Camila escutou. Não a absolveu. Também não a puniu. Só disse, preciso de espaço. E Bianca balançou a cabeça como alguém finalmente aprendendo que é só controle com roupa mais bonita. Camila e eu não voltamos para o reencontro. Caminhamos em vez disso. Passamos pelo campo de futebol, pelas janelas da sala de artes, pelo banco onde eu uma vez sentei fingindo não esperar por ela. Conversamos até o estacionamento esvaziar e as luzes do reencontro se apagarem atrás de nós. À meia-noite, perguntei se podia ligar para ela no dia seguinte. Ela sorriu. É bom mesmo. 6 meses depois, eu conheci a estrada entre Curitiba e Serra Alta melhor do que qualquer estrada que já tivesse dirigido. Não nos apressamos. Tivemos encontros para café, ligações longas, silêncios estranhos e uma discussão terrível sobre se estávamos nos apaixonando por quem éramos ou por quem lembrávamos ser. A resposta, no fim, foi as duas coisas. Na primavera seguinte, Camila voltou para Florianópolis não para fugir dessa vez, mas para assumir um emprego de design que ela realmente queria. Eu fui atrás 3 meses depois, não porque ela pediu, mas porque, pela primeira vez, eu sabia qual porta precisava abrir. Alugamos um apartamento com o piso torto e sol demais. Ela emoldurou a carta entre 2 placas de vidro na estante, não como uma ferida, mas como prova. Algumas noites, eu a encontrava lendo perto da janela, um fio de prata no cabelo pegando a luz do abajur, e eu pensava naquele ginásio, naquela pergunta, naquele envelope que esperou 11 anos para se tornar um começo. Eu costumava acreditar que amor era algo que você ou pegava a tempo ou perdia para sempre. Eu estava errado. Às vezes o amor espera no escuro, dobrado e fechado, até que 2 pessoas finalmente sejam corajosas o bastante para ler o que sempre foi verdade. E todo ano, no aniversário daquele reencontro, Camila deixa uma carta para mim em cima da mesa da cozinha. Eu sempre respondo. Se você já se perguntou se uma única carta perdida poderia mudar uma vida inteira, me conta nos comentários o que você teria feito. O que você faria se algo assim acontecesse com você? No reencontro da turma, sua paixão do colégio pergunta: você chegou a receber minha carta? E você já confundiu bondade com algo que seu coração estava com medo demais de nomear? Me conta sua história nos comentários. Se você gostou dessa, deixa o like, se inscreve e te vejo no próximo vídeo.